Como se tornar um líder de projetos de software? É uma dúvida bem relevante que o Márcio, um dos nossos inscritos, que não só fez a inscrição no nosso próximo evento, o curso gratuito de gestão híbrida de projetos de software, que é o evento 100% online e gratuito, que vai mostrar para você que é gestor de software, seja desenvolvedor, seja gerente de projetos de software ou gestor de área de negócio. Vai te mostrar nesse evento, você vai aprender nesse evento tudo o que é necessário para você se tornar um gestor de software que fatura aí pelo menos 6 dígitos ano e tem altos níveis de produtividade. Ele se inscreveu, preencheu o pré-diagnóstico e teve acesso ali a vários benefícios exclusivos. Por exemplo, um dos benefícios é esse, de ter um conteúdo especificamente feito para ele, para atender esses desafios que ele mencionou. No caso ali, ele falou as seguintes coisas no pré-diagnóstico. Tem uma parte lá que é um local destinado ao seguinte questionamento. Se você tivesse 1 hora de consultoria com o Agostinho, quais são as 3 perguntas que você faria? E ele colocou o seguinte, ó. Como fazer a equipe perceber que tenham competências e visão de liderança para participar e opinar sobre ideias de projetos. Então, veja que ele eventualmente se envolve com a equipe, mas as pessoas não veem nele um líder para poder contribuir com a ideia do projeto. Olha, a gente está indo para o caminho A, para o caminho B, isso é bom ou não, entendeu? Então, a partir dessa dúvida que ele mencionou, eu vou trazer esse conteúdo específico, né, que é como se tornar um líder de projeto de software. E ele comentou que nesse cenário, né, de desafios, ele tem as seguintes implicações, né? Ele gostaria de poder participar das definições e discovery de projeto. Eu não me recordo aqui exatamente se ele é desenvolvedor, gerente de projeto ou gestor de área de negócio, né? Que são os 3 principais perfis de pessoas que se beneficiam muito aqui com o nosso conteúdo. Mas se ele, por exemplo, é desenvolvedor e gostaria de participar das definições, das reuniões de discovery, realmente ele precisa ser visto não só como alguém que vai lá e constrói o produto, né? Recebe a demanda, constrói e entrega, mas como uma pessoa que, se eventualmente recebe uma demanda que não faz sentido, vai dar um retorno. Eu, inclusive, vi um conteúdo sobre isso do Douglas, que é um grande amigo meu de muito tempo atrás, a gente já trabalhou junto em vários projetos de software. Ele comentou que é muito importante os consultores de projeto de software, as pessoas que coletam requisitos, identificam a necessidade de negócio, eles não se tornarem consultores de quadro branco. O que é isso? É a pessoa que recebe a necessidade de negócio e simplesmente sai desenhando em um quadro tudo que o cliente pede, porque isso pode gerar uma ilusão de que é possível fazer tudo e também de que faz sentido fazer tudo diante da necessidade de negócio. E às vezes nem é possível fazer porque a tecnologia não permite, porque as restrições de escopo, tempo, custo, critérios de qualidade, benefícios e riscos não permitem. Então é fundamental não ser um consultor de quadro branco, ser alguém que atua com uma liderança forte. E ele diz que o impacto desse problema é ele não consegue escalar profissionalmente. E é verdade, quando você não é visto, ou pelo menos não existe uma visão sendo desenvolvida sobre a sua atuação como alguém que lidera algum tipo de processo, algum tipo de jornada, na transformação tecnológica você não escala, a tendência é que você fique estagnado. E aí eu acredito muito, particularmente, naquela frase de que ou você cresce ou você morre, né? Então não existe, eu tô estagnado. Então você está crescendo, está se desenvolvendo, se lançando cada vez mais desafios, ou você está decaindo, porque necessariamente o mercado move, né, para frente, as pessoas vão desenvolvendo novas necessidades, porque a empresa muda o contexto, enfim, então você precisa evoluir. E ele falou lá que o que precisa ser feito é estudar boas práticas de gestão de equipe e projeto. E realmente, ele está no lugar certo, ele se inscreveu no evento, ele vai saber ali práticas para gerenciar adequadamente a equipe dele, os projetos, e tem muito potencial de se beneficiar com isso. Certo? Então, para a gente começar esse conteúdo, eu vou trazer aqui sempre como a gente faz, né? Então, contexto, benefícios e como. Para começar a contextualização, é importante o quê? Entender o que é a liderança. Eu particularmente gosto bastante do termo, da definição, né, na verdade, de liderança do Vicente Falcone, que ele fala que líder é aquele que bate a meta com a equipe da forma correta. Então, para você ser um bom líder, você precisa ter uma meta a ser alcançada e essa meta precisa ser batida
não só sozinho. Muitas pessoas são assim, né? Você entrega a demanda para ele, ele sai correndo e vai lá e faz super bem. Só que ele consegue envolver as outras pessoas para ter um alinhamento de visão, compreensão do que essas pessoas querem, do que elas são boas, para que todos batam junto a meta, ou ele simplesmente, ah não, eu vou entregar o resultado sozinho, porque o que importa é o resultado. Então o líder ele precisa bater a meta com a equipe. E, inclusive, ele precisa gerar essa clareza sobre a existência ou não de uma meta. Porque se o líder é aquele que bate a meta e ele está, por exemplo, fazendo um projeto de software que não tem um impacto de negócio claro, não existe uma melhoria qualitativa, uma melhoria quantitativa, financeira, não tem metas, né? E é isso que você vai aprender, por exemplo, no evento. Esse conteúdo é preparatório para o nosso curso de gestão híbrida de software. Porque é fundamental você construir um produto e cada subparte do produto, ainda que partes macro, ela tenha. Essas partes precisam ter vínculo específico com os objetivos de negócio. Que lá no Gestão de Software a gente ensina os alunos a fazer isso com tecnologia, com o processo e com o IA ajudando a definir o propósito dessa parte do produto. Não só critérios de qualidade. Ah, me fala aí as especificações técnicas. Não, a primeira coisa que você define no produto é o propósito. E aí você precisa antes ter feito o dever de casa de ter definido as metas, né? Os objetivos de negócio. Então, líder é aquele que bate a meta com a equipe. E a última parte da definição do Falcone, que é da forma correta, é para lembrar as pessoas que não adianta você passar por cima das pessoas, né? Fazer as pessoas se matarem de trabalhar ou maltratar as pessoas ou eventualmente levar elas a fazerem coisas erradas. Então, você, para ser um líder bom, precisa ser ético, precisa fazer isso da forma correta. E uma vez que a gente fechou isso, agora vamos para o segundo ponto ainda da contextualização, que é as pessoas confundem, isso aqui é uma confusão que eu considero relevante, tá? O que significa ser um líder de projeto com um patrocinador ou gerente do projeto. Então, olha só, o líder do projeto é qualquer pessoa que está juntando a equipe rumo a uma meta, da forma correta. Então, veja, todos são potenciais líderes no seu âmbito, no seu grupo de responsabilidades. Porém, o patrocinador, ele é o quê? Ele é o líder dos líderes. Tá? E uma coisa é o cargo, outra coisa é a execução da responsabilidade adequadamente. Percebe que são coisas distintas? Olha, o patrocinador ele deveria ser líder do líder. Então eu até trouxe no conteúdo que eu fiz ontem, o conteúdo 8 de aquecimento, esse é o 9, nós já estamos chegando na reta final. Você tem ali, por exemplo, uma organização básica da equipe do projeto de software da seguinte forma. Ó. Você tem o executivo, segundo o gestão de software, né? Que é o método que vocês vão conhecer no evento. Esse executivo tem ligado a ele, por exemplo, um gerente do projeto. Que, infelizmente, a gestão ágil aí, mal compreendida, mal aplicada, trouxe distorções, né? Falando que gerente do projeto não faz sentido, etc. Beleza. Esse cara aqui, o executivo, por exemplo, gerente do projeto, tem uma pessoa que é, por exemplo, um especialista técnico. Isso aqui é um cenário ideal, tá? Esse especialista técnico, ele tem uma relação com o executivo e com o gerente do projeto de consultoria. Então, por isso que eu não vou fazer uma linha reta aqui, tá? Porque aí é uma linha de autoridade funcional. O gerente do projeto, ele gerencia, por exemplo, a equipe de desenvolvedores. Que podem lá ter, inclusive, um gerente de equipe para eles. E esse especialista técnico tem uma relação também de consultoria com os devs, certo? E o cliente, onde que ele fica nessa jogada? O cliente, ele fica aqui também, tendo relação de consultoria com o especialista técnico, com o gerente do projeto, eventualmente com o desenvolvedor e até mesmo com o executivo. Então isso aqui é um exemplo, existem várias formas de você configurar a equipe do seu projeto de software, mas veja, uma coisa é o cargo, olha, esse cara aqui, ele está respondendo bem aqui à autoridade funcional do gerente do projeto com ele, ou ele não, ele às vezes é insubordinado, a mesma coisa, o gerente do projeto está respondendo bem aqui à relação funcional com o executivo, é uma relação de autoridade. Existe, é claro, uma relação de consultoria, etc., né? A liderança pelo exemplo, pela inspiração, mas ele respeita que, eventualmente, a palavra final é de quem está, entre aspas, acima, certo?
às vezes o especialista técnico ele até tem uma relação de autoridade funcional com os devs. Isso pode acontecer, depende muito do contexto. Mas uma coisa é o cargo, outra coisa é a execução da responsabilidade. Por quê? Às vezes esse cara aqui está liderando todo mundo, por exemplo, o cliente. Ele vê que o executivo às vezes está meio perdido, não sabe o business case. Ele vê que o dev não está conseguindo ter o conhecimento técnico porque ele está às vezes insubordinado ao especialista técnico, entendeu? O especialista técnico às vezes está querendo mandar no gerente do projeto, está querendo construir uma relação aqui que deveria ser de consultoria, entende? Então o líder é aquele cara que olha o contexto, entende como deveria ser e como está sendo e atua para equilibrar, atua para que todos façam o quê? O alcance da meta. Então, por isso que é diferente, né? Então, não é só o patrocinador que é o líder, não é só o gerente do projeto, enfim. É quem olha para a meta, envolve a equipe e vai junto da forma correta para alcançar ela, tá? E para a gente fechar o contexto, é importante compreender que quais são os tipos de liderança de um projeto de software. Então, você tem a liderança, aí vamos supor que o contexto é esse aqui, tá? Você tem a liderança da diretoria do projeto, e lá no Gestão do Software, por exemplo, vocês vão ver, especialmente na aula 3, como eventualmente orientar o seu executivo a usar a diretoria do projeto, a montar um board, né, para que o projeto tenha uma governança adequada. Então, você tem um tipo de liderança de diretoria. Vou colocar aqui lado a lado, acho que para ficar melhor, né? Outro tipo de liderança é a de gestão da transformação. Vou falar mais sobre elas. Outro tipo é a gestão do negócio, né? E a gestão do desenvolvimento. Pela imagem aqui, provavelmente vocês já entenderam quem faz o que, certo? Então, o que que é a liderança de diretoria? É quem dá as metas. Quem falou assim, olha, a gente vai criar essa transformação tecnológica para que a área de negócio receba essa transformação. Ah, a gente quer aumentar a receita, a gente quer reduzir erros, a gente quer reduzir custos, nós queremos melhorar a competitividade de frente a um concorrente, ah, a gente quer que a informação venha mais bonita, enfim, entendeu? Então é uma demonstração de qual que é o objetivo final. Ele não necessariamente se apega ali a características técnicas, tá? Comumente, é claro que depende muito do contexto, mas a liderança da diretoria normalmente ela é executada pelo executivo e também talvez por um board do projeto aqui, né, que tenha lá um representante do fornecedor, um representante do especialista técnico, um representante, outros representantes lá do negócio, entendeu? Então, às vezes o executivo faz parte aqui dessa galera e esse pessoal atua junto com ele, realizando a função de direção. Inclusive, o board do projeto, em alguns casos, tem autonomia para tirar o executivo tem autonomia para trocar o gerente do projeto, por isso que é importante você entender de governança de projetos de software corporativos, né? Então, isso tem lá no Gestão Híbrida de Software, você vai aprender muito sobre isso na aula 3, tá? Como o caminho para você aprender isso com profundidade, o que é isso, né? Então, essa é a gestão da diretoria, a gestão da direção do projeto. Você tem a gestão da transformação. O que é a gestão da transformação? É a gestão do projeto. Então, esse cara aqui ele é responsável pela gestão da transformação, o gerente do projeto. O que é a gestão da transformação? É a gestão, ou seja, o trabalho necessário para que as metas sejam alcançadas e a organização desse trabalho, o direcionamento adequado para que todos façam o seu papel. Todos quem? Inclusive o executivo, a diretoria, o cliente, o desenvolvedor, o especialista técnico e assim por diante. Todo mundo tem que trabalhar, digamos assim, pianinho ali, como uma... Pianinho não, porque parece que é meio as pessoas estão acuadas, né? Mas todo mundo precisa trabalhar alinhado, né? Essa seria uma melhor palavra. E o que é a gestão do negócio? Aí, olha só, é a garantia de que as informações que, por exemplo, o executivo e a diretoria estavam visando no longo prazo
que elas estão atualizadas. Quem precisa fazer a gestão do negócio dentro do contexto do projeto de software são as pessoas do cliente. Aqui dentro também você tem o usuário, né? Que tem ali uma relação de autoridade funcional com o cliente e, por exemplo, com uma relação de consultoria com o gerente do projeto, uma relação de consultoria com o especialista técnico, com o dev. Então a gestão do negócio é, olha, continua fazendo sentido para mim receber esse produto aqui, né? Então é a gestão, é um tipo de liderança. E a gestão do desenvolvimento, eu acho que essa aqui é, digamos assim, mais óbvia para todo mundo, né? É a gestão do trabalho ali para você construir o produto. Então percebe que existem tipos de liderança e aí é importante, é Márcio, né? Márcio, sim. Você avaliar qual tipo de liderança existe mais lacuna dentro do meu contexto, porque a oportunidade para você se desenvolver como líder depende muito, é claro, do que você gosta, do que você é capaz no momento e de onde você vê que está a maior lacuna. Está no executivo, está na diretoria, está na gestão do projeto, está na atuação do cliente, do desenvolvedor, do especialista técnico, do usuário, né? O usuário está recebendo ali o software goela abaixo e está dando problema. Então você precisa fazer esse mapeamento holístico, definir bem papéis e responsabilidades, ter processos, tecnologias, ter pessoas competentes, muito que você vai aprender na aula 2 e 3 do evento e evitar os erros, por isso que existe a aula 1, para que você consiga, aos poucos, se desenvolver no sentido de se tornar um líder na área que você acha necessário, tanto porque você é competente ou porque você quer desenvolver esse tipo de competência e também porque isso é necessário diante daquele contexto, certo? Então a gente fecha dessa forma o contexto sobre esse tema de líder de projeto de software. E agora a gente vai para parte de benefícios, que é por que migrar de operador para líder de projeto de software é importante. Então, o próprio Márcio trouxe uma pista para a gente sobre isso, que é justamente essa capacidade de você escalar no longo prazo. Vamos supor que o Márcio seja dev. Ele vai conseguir escalar no longo prazo? O que é escalar? Eventualmente ele quer, sei lá, às vezes atuar nessa área de negócio, porque ele gosta, ele conhece, ele já faz projetos, por exemplo, de suprimentos há muito tempo, faz projetos de estoque há muito tempo, projetos financeiros, projetos de qualidade, de análise de dados, entendeu? Às vezes ele quer atuar na área do cliente e ser, às vezes, um líder de negócio. Ou não, ele quer atuar como especialista técnico e liderar os devs. Ou ele quer simplesmente liderar a operação de desenvolvimento, não necessariamente como uma referência técnica. Ou às vezes ele quer se tornar gerente de projeto. Então, por isso que é importante você mapear o seu contexto, o seu ambiente e escolher onde você quer escalar profissionalmente. Aí que vem a importância disso, né? Então, você vai escalar, gerar mais valor para o ambiente, você vai se desenvolver. Então, é um outro aspecto da importância muito, muito relevante. E você vai contribuir de forma complementar, porque uma coisa é você ser operador, você executar muito bem determinada atividade. A outra coisa é você orientar as execuções para que essas execuções sejam ótimas, digamos assim. Então, é aquilo. Fazer muito bem algo não significa que você é um bom líder. Você está no caminho, você sabe o que é a execução ótima individualmente, mas não necessariamente consegue fazer outras pessoas terem aquele mesmo nível de performance. Então, você vai contribuir de forma complementar, de forma que não era passada antes para a empresa, às vezes por aquele tipo de liderança. Pensa, o poder que tem um dev se tornar executivo. Por exemplo, é o meu caso, por exemplo, o caso de várias outras pessoas. O cara é desenvolvedor, ele sabe muito bem construir o produto, só que ele entende de negócio, porque ele já fez vários projetos de software com aquela área de negócio. Ele sabe o tipo de especialista técnico que pode gerar valor naquele tipo de tecnologia, entende de gestão de projetos, ou seja, ele sabe o tipo de direcionamento para gerenciar a transformação que esse tipo de liderança é necessário, e agora precisa ser responsável por um portfólio de projetos de software, percebe? Então, é uma contribuição extremamente complementar que poucas empresas têm. O que como a gente faz é, às vezes, pegar o bom dev ali e falar assim, agora você vai ser gerente de projeto. E nem pergunta se a pessoa quer, se ela é boa, se o contexto, de fato, exige que aquilo seja feito de forma a otimizar o uso de recursos, entendeu? Então, é muito importante olhar por esse aspecto, tá? E uma vez que você sabe a importância disso, agora avalie por que investir tempo e dinheiro no desenvolvimento de competências para liderar. Então, olha só, sem isso, você não vai conseguir transformar conhecimento tácito
em explícito e explícito em tácito, consolidando o tipo de aprendizado. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas é muito importante, tá? E esse tipo de termo é algo que, quando eu descobri, eu comecei a perceber o valor de uma série de coisas que antes eu via só na teoria que era importante, mas não conseguia provar na prática. Então, eu vou trazer aqui, ó, a descrição, conhecimento tácito. Conhecimento tácito é saber gerar resultado. Seja como dev, como cliente, como usuário, gerente de projeto, enfim, independente do papel. Esse é o conhecimento tácito. O conhecimento explícito, vou fazer aqui, é justamente trans... é um conhecimento de geração de resultado. Transferível. O que é isso? Quando você, por exemplo, assiste um vídeo como esse, eu estou trazendo aqui o meu conhecimento tácito sobre liderança, sobre tipos de papéis, de responsabilidade, sobre a importância de você se desenvolver nisso, o meu conhecimento tácito, ou seja, o que eu sei fazer isso. Porque, por exemplo, eu atuo como diretor de operações e diretor de projetos de software. E também já atuei muito como gerente, como desenvolvedor, enfim, eu tenho conhecimento tácito sobre como fazer praticamente todas essas funções aqui, tá? Algumas com maior nível de proficiência do que outras, mas sei. Então, eu tenho conhecimento tácito. Eu sei, eu como pessoa, fazer. Porém, quando eu pego e faço um vídeo, ou quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo um livro, eu estou pegando esse conhecimento de geração de resultado e estou transferindo ele para alguma forma de transferência de conhecimento. Então, você desenvolver a sua competência de liderar é justamente pegar o conhecimento que você sabe e começar a transferir ele para as outras pessoas. Se você simplesmente vai ter uma conversa, você está tentando transferir o tácito para tácito. Por outro lado, se você escreve um manual, faz um vídeo, faz uma norma, entendeu? Aí você já está pegando aquele conhecimento seu e transferindo para as outras pessoas de uma forma replicável, uma forma que, se você estiver ausente, aquela pessoa vai poder acessar aquilo e com aquilo já gerar um resultado diferente, tá? Então você investir tempo em desenvolver as competências para você liderar é justamente para que você tenha bastante conhecimento tácito, nossa, sei gerar muito resultado sozinho. Beleza, agora você precisa começar a escalar isso, transferindo esse conhecimento para as outras pessoas, e aí existe uma mágica, né? Quando você gera muito resultado sozinho e transfere para as outras pessoas, o potencial às vezes, de geração de resultado, se o conhecimento for bem transferido para outra pessoa, às vezes é maior do que o seu. Ou às vezes é menor. Então, vamos supor, eu, muito bom como gerente de projeto, tenho ali um nível de geração de resultado, aí é claro aproximado, porque de pessoas nada, quando a gente fala de pessoas nada é tão preto no branco, mas eu tenho um potencial de geração de resultado de 10. Às vezes eu passo o meu conhecimento exatamente, escrever livros, cursos, etc. Passei para outra pessoa, essa pessoa, como ela às vezes é mais inteligente, ela tem uma outra bagagem, um outro histórico, ela pode ter um nível de resultado de 15 ou de 20, o dobro ou o triplo do que o meu. Entendeu? Porque ela pode fazer aquilo uma coisa muito mais potente. Ou não, às vezes ela, beleza, pegou seu conhecimento, mas ela tem menos capacidade, digamos assim, tem menos potencial mental e etc. Aí ela consegue gerar um nível de resultado de 7, entendeu? Então você liderar é justamente isso, é saber que o que você adquire de bagagem de conhecimento, se transferido para um tipo de conhecimento explícito, um livro, um manual, um vídeo, ou às vezes uma orientação, um a um, tem o potencial de gerar muito mais resultado para várias outras pessoas, e aí você começa a tratar do que
o CEO da Intel, né, que criou aquela metodologia de OKR, chama, né, no livro dele, né, que ele ensina sobre OKR, não lembro exatamente qual que é o nome, mas ele fala que é o conceito de alavancagem, ou seja, beleza, eu sei fazer muito bem algo, agora eu vou estruturar padrões para que outras pessoas façam bem aquilo e eu vou cuidar de outras coisas, vou me desenvolver em outras coisas. Então, quando você lidera, você, digamos assim, libera espaço na sua agenda para se desenvolver em outras coisas e desenvolver outras habilidades que depois vão virar potenciais conhecimentos explícitos de liderança, né, que você vai transferir como um líder. Então, essa é a importância, né, de você ampliar o seu potencial de geração de resultados. E para a gente fechar, por mais que eu já tenha dito bastante a importância e contexto, né, que é como eu transfiro o conteúdo aqui mais denso no YouTube para vocês, vamos para o como, né, que é, primeiro, vou falar sobre os erros, depois como resolver isso. Então, onde as pessoas mais erram no desenvolvimento da liderança é, primeiro, subestimam os liderados. Isso é uma coisa, eu já trouxe em outros conteúdos aqui, mas claro que nem todo mundo vai ver tudo, mas olha só. O que é subestimar os liderados? É subestimar a importância de ser um bom liderado. Porque por mais que você seja um ótimo líder, vez ou outra você vai ter que ser liderado. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Por mais que aqui esteja bem rabiscado, mas eu vou tentar pegar uma outra cor aqui. Vou pegar essa cor colorida aqui, ó. Vamos supor que você é um ótimo dev ali, certo? Um ótimo dev. Só que você viu que o seu executivo, por exemplo, está atuando e não sabe muito bem a meta de negócio, o business case não está muito claro. E uma das principais funções do executivo é ter clareza, manter o business case válido junto com o cliente. Poxa, se você simplesmente achar, não, esse cara aqui ele tem que ser um bom liderado no sentido de vai receber alguma coisa e vai fazer porque mandaram. Você está subestimando a importância dele saber o que é ser um bom executivo. Que é alguém que dá clareza sobre o business case, que interage com o cliente para eventualmente usar ali a autoridade funcional dele sobre o cliente, que interage sobre o especialista técnico, que por mais que ele tenha uma relação de consultoria, às vezes é um contrato de PJ, etc., mas ele deve, às vezes, mudar o especialista técnico, e às vezes vem de um insight que o dev está passando para o executivo, por mais que às vezes a conexão direta dele seja com o gerente do projeto, mas pode ser que esse cara aqui não esteja ouvindo ele. Então, ser um bom liderado não é simplesmente alguém que faz muito bem algo que foi direcionado, é alguém que olha pro líder e fala, opa, você acredito que se estivesse fazendo melhor o papel, por exemplo, de executivo, de especialista técnico, gerente do projeto, você seria alguém que poderia gerar mais resultado. Então, isso é subestimar o que é um bom liderado, né? Então, ele não é alguém que só executa ordens, é alguém que dá feedback e eventualmente consegue melhorar os seus liderados. E, inclusive, esse foi um aprendizado que eu tive, né? Eu, por exemplo, comecei lá como estagiário, me tornei diretor de uma empresa de grande porte, você vai ver essa história na aula 1 do evento, que era já na próxima segunda-feira, e eu não trago no evento dessa forma, mas de forma complementar eu vou trazer para vocês. Eu sempre, na medida das minhas limitações ali cognitivas e até mesmo de capacidade de influenciar o ambiente, sempre levei feedbacks para os meus líderes sobre algo que eles poderiam fazer melhor. E isso, para as pessoas, quando elas são maduras, digamos assim, isso soa com bons olhos. Porque ele fala, poxa, realmente, ó, esse cara aqui, ele nem tem a responsabilidade de me melhorar como líder dele, mas ele tá dando esse insight. Você como executivo deveria fazer melhor isso. Você como gerente do projeto deveria fazer melhor aquilo. E isso vai fazendo as pessoas puxarem você, porque falou, opa, esse cara aqui ele tem potencial, inclusive, para ser líder desse tipo de função que hoje ele opera. Então vamos trazer ele para cima, entendeu? Então você vai ganhando confiança baseado na sua visão sobre como os seus líderes poderiam até serem melhores e no resultado que você entrega com maestria também para eles. Então, olha, entreguei muito bem o resultado e ainda mostro que poderia ser melhor se você fosse melhor, entendeu? Então, esse é o movimento que você gera na sua cadeia de influência como profissional para você liderar essas pessoas e ir crescendo dentro da empresa, conseguindo melhores clientes e tudo mais. Então, esse é o principal erro. O outro erro é superestimam os líderes. Então, o que é superestimam os líderes? Olha, não existe função mais importante. É claro, de maneira geral, eu me arrisco a dizer que é mais difícil ser líder do que liderado. Mas quase que tão importante quanto ser um bom líder é ser um bom liderado, porque
porque é uma relação de troca, né? Afinal de contas, somos pessoas executando apenas papéis diferentes. Então, a liderança é importante, mas ser um bom liderado é muito importante também. Beleza? Então, esses são os principais erros. E para fechar, como se tornar um bom líder de projeto de software? A primeira coisa é mapear justamente as lacunas de papéis e responsabilidades. Olha, essas pessoas aqui, elas sabem exatamente as responsabilidades delas, o executivo, especialista técnico, os devs, o cliente, o usuário, o gerente de projetos? Sabe exatamente pelo que elas são responsáveis no contexto? Não, então existem lacunas. Outra coisa, mapear a lacuna de método. Então, existe um passo a passo, quando o projeto começa é feito isso, depois no planejamento é feito aquilo, depois na gestão da execução é isso. Os benefícios são gerenciados por esse passo a passo, os produtos do projeto são beneficiados por esse padrão. Existe processo, existe tecnologia acoplada nesses processos para que eles sejam seguidos, como um BPMS ali, cada atividade é uma tela, um campo, e inteligência artificial que conhece o que é o método adequado, você conversa com ela e ela te dá feedback. Tudo isso aqui, você vai aprender no evento. Então, é importante mapear lacunas disso, tá? De papéis e responsabilidades, método, tecnologias e competência. Ou seja, não basta só a IA saber o que é o método adequado. Você precisa fazer as perguntas certas e ter a capacidade de executar bem esse método e melhorar ele conforme você usa, adquire senso crítico sobre aquilo e integra as pessoas para que a inteligência coletiva da empresa faça também essas melhorias. Então, a primeira coisa é isso, mapear as lacunas de papéis e responsabilidades, método, tecnologias e competências do seu contexto. O segundo passo é você se desenvolver para fechar essas lacunas, conforme a sua capacidade, conforme a possibilidade do ambiente. Então, se desenvolva, seja alguém cada vez melhor. Mostra, pelo resultado das suas ações e desenvolvimento de competências, a capacidade de manter essas lacunas fechadas e abrir novas lacunas. Então, uma vez eu vi do Vicente Falcone algo que ele falava e eu demorei particularmente para entender, até uma coisa que eu confesso, que ele fala, o papel do líder também é abrir e fechar lacunas. Então, ele fala uma coisa que é muito bacana, que existe 2 tipos de problema dentro das empresas. Já ouviu falar sobre isso? Problema bom e problema ruim. O que é o problema bom? Olha, eu tô, por exemplo, nesse nível aqui, ó. E aí, gente, ó, beleza, que a nossa meta é aqui, o mínimo é aqui, mas agora eu preciso começar a ir pra cá, ó. Então, tá vendo? Eu tô querendo um resultado melhor, supondo que quanto mais melhor. Isso é um problema bom. Eu tô acostumado a esse nível aqui, então, por exemplo, a contabilidade lá fecha sempre com 40 dias. Gente, beleza, fechei em... Aí é diferente, né? Quanto menor, melhor. Mas fechei em 35, fechei em 40, depois 45. Não, gente, agora a gente precisa ir para 20. Para que seja 20, 30, 35 no máximo. 40 já é ruim. Então, veja, isso é um problema bom. Eu estou querendo sempre mais baseado em um histórico que era estável, mas a gente considera que agora é melhor a gente avançar. Por outro lado, o que é um problema ruim? Um problema ruim já é um problema de que, olha, eu tava aqui, só que eventualmente eu fiquei pior, entendeu? E eu não consigo voltar para esses níveis anteriores. É uma inconformidade, um problema não inesperado que você não considerava que aquilo poderia acontecer. Então você já teve um resultado melhor no passado, só que você teve um resultado pior agora por fatores que você controla ou não. Então o papel do líder é abrir essa lacuna, ou seja, olha, a gente está com 30, mas vamos para 20. Ou, vamos supor, estou com 10 mil de receita, quero ir para 20, quero ir para 30, 40. É alguém que abre essa lacuna que antes não era vista como uma lacuna porque as pessoas estavam satisfeitas com o status quo anterior. Ou alguém que vê uma lacuna de um problema ruim, que olha, a gente conseguia antes, por exemplo, 50 mil de receita e agora está conseguindo só 30, 20. Vamos atrás disso. Tá? Então ele não abriu especificamente a lacuna, mas ele manteve aquele nível de 50, por exemplo, como o nível a ser perseguido e agora está envolvendo as pessoas para conseguir um resultado melhor no passado. Certo? Então, essa é a minha contribuição sobre esse tema, para você se tornar um bom líder. Espero que você goste desse conteúdo. Se você gostou, putz, eu esqueci de pedir lá no começo do vídeo, deixa o seu like é muito importante aqui para que o conteúdo fique relevante nesse canal do YouTube. E se você não gostou, deixa o seu comentário aqui, por que você não gostou, o que você acha que deveria ser abordado de diferente, tá certo? Nos vemos em breve, faltam poucos dias para o nosso curso acontecer, esse é o 9º conteúdo de aquecimento, e se você se inscrever, não faça apenas inscrição, se inscreva e responda o pré-diagnóstico para você ter diversos benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.